O termo child free surgiu em 1980 nos Estados Unidos e no Canadá para representar adultos que optam por não ter filhos. No Brasil, porém, muitos estabelecimentos comerciais utilizam a expressão para vetar a entrada dos pequenos e garantir um espaço livre de crianças. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Silvana Monteiro. A placa informa ambiente livre de criança ou child free. Não se trata de lugares legalmente proibidos, como casas de shows, boates ou motéis, mas de locais comuns, estabelecimentos comerciais de vários ramos que estão oferecendo serviços com esse selo. Mas de onde vem essa tendência de impedir a presença de crianças em lugares antes comuns a todos? Na verdade, esse movimento é um contraposto à pressão que a sociedade exercia aos casais que não queriam ter filhos e sempre perguntava, você quer ter filho? Por que você não tem filho? Então foi criado esse movimento para exercer o direito de não ter filhos. E esse movimento foi criando braços, para tornar exclusivo alguns ambientes para adultos, hotéis, restaurantes. Militantes do movimento original Child Free, que defende o direito das mulheres de não ter filhos, tentam desvincular a luta feminina pelo direito à não filiação da prática de inibir a presença de crianças em estabelecimentos comerciais. Essa psicóloga, especialista em estudos infantis há mais de 20 anos, vê essa tendência como um reflexo da sociedade. A concepção que a gente tem de criança diz muito sobre a sociedade que somos e que estamos construindo, Quando a gente toma atitudes no sentido de discriminar a criança, ou restringir o acesso dela a locais onde ela poderia ter um convívio comunitário e social saudável, o que a gente está fazendo é construir uma sociedade pouco tolerante. Essa prática tem levantado um questionamento jurídico-social bastante complexo. O IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, publicou uma nota em agosto deste ano em manifestação a essa conduta. Tendo como base a relação de consumo, a entidade considera a prática abusiva, porque o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor proíbe recusar bens ou serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-lo por pronto pagamento. E sob a luz da Constituição Federal Brasileira, o órgão avalia que o ato de restringir a entrada de determinado grupo a um ambiente é uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. No entanto, a advogada observa que há uma brecha legal que permite ao comerciante limitar, sim, a presença de crianças com ressalvas. Mas esse princípio, ele não se sobrepõe ao direito desse empresário de criar uma empresa, um hotel, um restaurante, estabelecer uma faixa etária, que aí é o princípio da autonomia privada, a gente tem que ter direito a esse tipo de escolha. E isso sim não gera indenização, mas a partir do momento que esse estabelecimento comercial, ele não estabelece uma faixa etária, um restaurante, uma pizzaria, e existe um incidente com uma criança, e essa criança, juntamente com os pais, é convidado a sair desse estabelecimento, aí sim é indenizável esse direito. Se existe algum tipo de comércio que não prevê faixa etária, a criança tem que ser plenamente recebida e respeitada, assim como qualquer outro ser humano, Se por um lado cresce esse movimento no Brasil, por outro, algumas empresas aproveitam a lacuna criada por esse movimento de intolerância à criança e investem em modelos de negócios que incluem a família com espaços dedicados aos clientes mirins. É o caso desse restaurante que fica aqui na zona sul de Belo Horizonte. O proprietário não quis se limitar a oferecer as famosas cadeirinhas que permitem que crianças se sentem à mesa para comer com os pais. Ele criou um ambiente para que elas brinquem, além de contratar monitores que orientam oficinas. É um público que vem em grande número no final de semana e nos feriados. E é um público que faz uma diferença no final. Você tem que ter uma administração direcionada, tem que ter o ambiente sempre com asepsia, limpar com segurança da criança, ter as telas de proteção. Isso sim te gera uma demanda operacional, mas no final é muito viável. E a visão de que o público infantil traz uma demanda a ser pensada com atenção fez a psicóloga se inspirar em um ambiente em São Paulo e criar uma casa de brincar em Belo Horizonte.
que as crianças podem frequentar, acompanhadas ou não pelos pais ou responsáveis. Depois que eu virei mãe, né, a gente começa a sentir na pele mesmo essa dificuldade do convívio social, de como as famílias têm se isolado cada vez mais para cuidar das suas crianças, né? A gente tem um entendimento social hoje de que a criança é da família, né? Daquele núcleo ali, ninguém tem nada com aquilo, como se a criança não fosse da sociedade. A advogada defende que deve haver sempre muito bom senso e equilíbrio de ambos os lados dessa discussão. O que eu acho que tem excesso é um falso padrão de que toda criança incomoda, toda criança é sem limite, né? Esse tipo de excesso que tem que ser coibido, assim como a pressão para casais que não querem ter filhos, né? Então eu acho que os pais também têm que buscar uma escolha mais adequada para a faixa etária do seu filho, né?